Está no ar Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Fala galera, aqui é Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Estamos no terceiro episódio do Rock Ed, cara. E assim, um puto orgulho esse episódio, porque, aliás, uma surpresa, serão 2 episódios, esse e o da semana que vem, porque a gente resolveu falar de pessoas que ensinaram o rock e o heavy metal. Sim, estamos falando das pessoas que fizeram rádio e TV, os pioneiros, gente como Paulinho Heavy, Valcir Chalas, Vitão Bonesso, Gastão Moreira e Andreas Kisser, a quem nós chamamos carinhosamente de professores. E se você tiver um pingo de consideração, um pingo de respeito, você com certeza vai chamar esses caras de professores, porque são caras que numa época em que a gente não tinha informação, não tinha internet igual você tem hoje em dia aí, você pode estar até ouvindo a gente aqui falando assim, mas o que esse cara tá falando? Cara, a gente não tinha internet nos anos 90, imagina antes. Então assim, você ia lá, tinha só aquele programa de rádio, aquele programa de TV que passava num determinado dia e aquilo lá era a sua fonte de informação, aquilo lá era a sua informação. Verdade ou não, mas ali era a sua única fonte de informação, assim como as revistas. Mas essa coisa impressa a gente vai deixar para um próximo especial aí, beleza? Então hoje a gente vai conversar nós dividimos o programa em 2 partes. Vamos conversar com o Paulinho Heavy, né, que fazia o som pop nos anos 80, o Valcir Chalas do Comando Metal e o Vitão Bonesso do Backstage. Pessoal, se vocês que estão escutando a gente não conhecem esses caras, ouçam as entrevistas e vocês vão entender muito bem porque a gente chama eles de professores. Então é isso aí, vamos. O primeiro cara foi um pioneiro dos videoclipes, cara, através do programa Som Pop da TV Cultura. Sim, também ele ficou muito conhecido por ser vocalista da banda Inox. Estamos falando nada mais nada menos de Paulo de Toledo. Pô, Paulo de Toledo? É, cara, o Paulinho Heavy. E hoje ele apresenta o programa É Nós Now TV aí pela internet. Cara, confiram agora o papo que a gente teve com ele. Você está ouvindo Rock Ed. Bom, galera, como eu disse, nosso especial hoje com os professores da mídia aí, né? Os caras de rádio e TV que nos ensinaram bastante ao longo dos anos. O nosso professor número 1 é o Paulinho Heavy. Eu digo professor porque é a forma carinhosa como chamamos essas pessoas que nos ensinaram sobre muitas bandas, sobre muito rock and roll, muito heavy metal, beleza? Então esse aqui, estou conversando com o Paulinho Heavy, que é um puta prazer estar falando com esse cara, que além de tudo é um brother, assim, além de ser um cara que eu aprendi a conhecer algumas bandas, no caso do Iron Maiden, com ele, nos anos 80, quando eu vi o som pop que ele apresentava. Hoje em dia eu tenho o prazer de ser amigo do cara, de dividir projetos com o cara, de ter o É Nós, em quem eu faço parte da produção do É Nós, do programa que ele apresenta. E muito legal poder falar com esse cara aí. Você é o nosso primeiro professor aqui do nosso especial aqui do Rock Ed. Então, Paulinho, eu queria que você falasse pra galera como é que foi o seu começo no Som Pop lá, como é que rolou esse convite pra você participar do Som Pop, se você se inspirou em alguém, cara. Acho até difícil você ter se inspirado em alguém, porque é uma coisa muito pioneira, né, cara? Não tinha nada antes disso, né? Que programa que tinha de clipes de rock? Acho que é o primeiro se bobear. Então, assim, queria que você falasse um pouco do começo disso daí pra galera, beleza? Ô Lu, beleza? Pessoal do Rock Ed, muito obrigado pela deferência. Tô chapado aqui com o título de número 1, professor número 1 é Floyd, hein, velho? Show de bola. E só tenho que agradecer por participando de mais um projeto vencedor que você faz parte. Você é um cara simplesmente sensacional, não só a nível profissional como humano também, né? Puta irmão, puta brother, um cara que eu torço demais e que tá sempre agregando, fazendo coisas boas em prol da cultura, em prol do rock and roll. E fico muito orgulhoso de ser chamado de number 1. Na realidade, meu velho, foi uma sucessão de fatores que me levaram para, vamos dizer assim, para ser famoso, para ter alguma deferência da galera roqueira e ser lembrado até hoje como um dos pioneiros, né? Na realidade, meu pai faleceu muito cedo, eu tranquei a faculdade e por cargas d'água, assim, eu tinha um cara que era casado com a minha prima, que trabalhava na EMAI Odeon e estava sendo transferido para o Rio de Janeiro. Então o assessor dele ia subir ao cargo dele e vagou a vaga, e vagou um cargo, vamos dizer assim, melhor, né, para não ficar esse cacófago
ridículo que eu acabei de falar, acabou vagando o lugar dele e eu fui convidado para trabalhar lá. Então, moleque, 19 anos, tinha uma bagagem muito boa de rock, sempre curti, minha mãe e meu pai sempre ouviram muito jazz em casa, então eu tinha uma cultura musical meio que diferenciada. E que, por forças de vontade própria, de não ficar nunca parado, acabou resultando no lançamento do Iron Maiden, que esse aí já é uma história bem batida, todo mundo já sabe dessa história aí, e que culminou num sucesso todo, não só do Iron Maiden, como de várias bandas de rock que vieram na sequência, porque gravador você sabe, né? Quando uma lança uma moda, as outras vêm todas atrás. Então essa onda de rock and roll que rolou no Brasil a partir da década de 80 tem sim a ver com tudo que eu fiz pela Email Odeon, com o lançamento do Iron Maiden, né? Que é o mais famoso, que todo mundo mais me lembra, mas também do Osprey, do Queensryche aqui no Brasil, quem mais que foi? O Icon, uma porrada de banda, Marillion, foi uma banda que eu também lancei, mas ninguém atribui a mim a isso, mas enfim, com essa onda de que esse boom do heavy metal que estourou na década de 80, as outras gravadoras começaram a desengavetar muita coisa também, e então virou uma onda sonora muito grande aqui no Brasil, né? E com isso, com esse sucesso incrível que eu tive, muito moleque, o Escambau A4, eu acabei conhecendo um cara chamado Newton Miranda, que foi na minha sala. Esse cara era apresentador, era diretor de vários programas da TV Cultura, entre eles o Som Pop. E o cara tava com o pé em cima da minha mesa, e eu falei, pô, maluco, você tá louco? Ó, Paulinho, esse aqui é o Newton Miranda. Quem me apresentou foi o Newton, que era o cara responsável pela televisão. Nós estamos usando sua sala aqui e tal, mas o cara é gente boa, tal. Pô, é gente boa, mas tira o pé da minha mesa. Então, esse jeito desbocado meu de conversar com o cara, ele curtiu pra caramba. E eu dei um puta de um esculacho nele. Ele falou, você que é o apresentador do Som Pop, o diretor do Som Pop, por que você acha que a galera tem que ser retardada, cara? Ele falou assim, como assim retardada? Eu falei, pô, você tá passando um puta clipe, às vezes outras põem um clipe de rock no programa, que já é escasso. Aí você põe um babaca de um apresentador comendo sanduíche no meio do coisa, aparece o cara assistindo o vídeo comendo um sanduíche, mas que porra é essa, cara? Ele rachou o bico e falou, eu faço pra provocar. Eu falei, pois é, pior que você consegue, né, meu? Puta coisa idiota, cara. Era a época de videocassete que a gente ficava guardando, esperando pra soltar e gravar um clipe e tal, não sei o que. Ninguém tinha videocassete, pouquíssimos tinham, mas quem tinha gravava, né? Pra gente poder ver os clipes e tudo mais. E o cara curtiu pra cacete meu estilão e aí no fim, 2 dias depois, ele acabou me convidando para eu apresentar o Som Pop. E foi no que foi. Quando eu entrei lá, tive uma empatia muito grande pela galera, num programa que ia para a rede inteira da cultura. Então eu era apresentado em, se não me falha a memória, 18 ou 19 estados diferentes. E acabei virando um ícone da época, porque quem gostava de rock and roll sabia que podia contar com o cabeludinho lá na tela, entendeu? E eu só fui pra lá se eu pudesse mexer no programa. Então eu lancei muita coisa, eu pus muita coisa no ar, entendeu? Eu marquei época exatamente por causa disso. E eu tenho sim quem me inspirou, cara, que vocês são muito novos, vocês não vão lembrar, né? Mas na década de 70, por exemplo, passava o Rock in Concert na Globo, já que rock era moda naquela época, e quem apresentava era o Mota, o Nelson Mota, entendeu? Então eu vi Deep Purple com ele, eu vi ele apresentando California Jam, mostrando Emerson, Lake and Palmer, Uriah Heep, Black Sabbath. Tive uma certa influência desse cara, entendeu? Do Nelsinho Mota quando fazia o Rock in Concert. E, meu, na boa, eu também adquiri um estilo próprio, dentro das condições que o Som Pop tinha, e que carrego até hoje, entendeu? Meio despojado, meio, ao mesmo tempo sem ser caricato,
e levando informação legal, mas sendo sério, mas não sendo sisudo, entendeu? Não acho que a gente precisa passar uma mensagem bacana sendo palhaço ou fazendo qualquer coisa. A gente pode ser brincalhão ao mesmo tempo que a gente pode transmitir uma informação com conteúdo, com bom gosto, como requer, né? Rock não é palhaçada, rock é coisa muito séria, cara. É isso, basicamente sintetizado é isso, meu brother. Paulinho, como que era fazer a programação do Som Pop lá, fazer essa escolha dos clipes? Ou era você mesmo que montava, ou tinha uma equipe? Como é que era? Você dava pitaco nas bandas, tal, nos clipes que iam rolar? Eu lembro de uma sequência matadora, que foi quando eu conheci o Iron Maiden, que rolou Aces High, 2 Minutes to Midnight e Flight of Icarus. Cara, nunca vou esquecer disso. E anos depois, muitos anos depois, eu tô aí fazendo um programa com o cara, chamando você de meu irmão, você vindo aqui em casa, a gente andando pra cima e pra baixo aí. Isso é muito legal. Então eu queria saber, continuando a pergunta, se você tinha total liberdade para escolher os clipes, ou se tinha uma pressão das gravadoras, como é que era isso aí, cara? Porque você também trabalhou na EMI, né? Conte um pouco sobre isso aí. Então, Lu, como eu te falei aí na primeira pergunta, né, cara? Na realidade, quando eu entrei no Som Pop era um apesar de ser o programa mais antigo e mais tradicional da TV brasileira, de clipes, né? Ele era um programa que tentava ser o mais democrático possível. Leia-se, né? Hoje em dia a galera tem uma puta quantidade de informação via internet, via YouTube, via os Cambau 4, então tem muita diversificação. Naquela época não tinha porra nenhuma, cara. Quem gostava de música, e era muita gente, era muito mais do que hoje, vamos dizer assim, procurava informações nos poucos veículos que tinha. Então muita gente lia demais, comprava muita revista e assistia a única coisa que te passava na televisão, que era o Som Pop naquela época. E o Som Pop trabalhava muito com lance de cartas. Então a galera mandava carta para lá pedindo um clipe. Pra você ter uma ideia, que absurdo que era, chegava toneladas de cartas por semana, nego pedindo clipe, seja não só de rock, a maioria sim era de rock, mas muita coisa tipo que rolava na época, né? Duran Duran, sabe? King Carnes, umas coisas assim, mais mainstream, sabe? Meio o que rolava de modinha da época, né? E quando eu entrei lá, cara, acabou sendo icônica a história, né? Eu acabei virando um símbolo da roqueirada. Então os caras, eu recebia muita carta, cara. Quase 4.000 cartas por semana, bicho, era muita coisa. Nego pedindo tudo e mais um pouco, né? E como o Som Pop sempre foi da cultura, e a cultura nunca teve importância com o lance de Ibope, porque não tinha propaganda que passava lá, eles faziam o programa do jeito que eles queriam, era o que tiver vai pro ar, dentro da medida do possível que os caras estiverem pedindo, né? Então, cara, era muito fácil, sabe? Eles faziam um programa que tinha, apesar do acervo ser grande, eles não se preocupavam em ir nas gravadoras e pegar material, de fazer porra nenhuma, saca? Porque as gravadoras trabalhavam naquela forma, da seguinte forma, naquela época, na seguinte forma, eles mandavam tudo que chegava do exterior, eles mandavam para a Rede Globo, e ficavam entupindo fitas e mais fitas, na sala do Boninho, que era o cara que ia separar um clipe para mandar no Fantástico, sacou? Então, ficava uma mina de ouro parada lá, uma porrada de clipe parado lá, esperando a boa vontade do Boninho ou de uma gravadora acertar algum jabá para poder passar alguma coisa que fosse de interesse dela, entendeu? Naquela época, você colocar qualquer música no Fantástico, se não fosse um especial do Fantástico que eles faziam, aquelas produções de artista nacional super brega, um monte de baiano dançando, aquelas coisas de fantasia, os Cambau 4, não passava, um clipe não passava, era muito complicado, entendeu? E
eu fui um dos caras, um dos motivos do sucesso que eu obtive na época, foi exatamente por ser moleque malaco pra cacete e ser amigo dos caras das outras gravadoras, que a gente trocava muito suplemento, saca? Então toda semana saía suplemento da EMI, saía da Warner, saía da CBS, saía da Polygram, e a gente trocava. Eu tinha uma coleção de disco animalesca. Chegou uma época que eu cheguei a ter mais de 15 mil LPs em casa, entendeu? De tanta coisa que a gente recebia de troca. E como eu conhecia todo mundo, eu ia nas gravadoras e pegava os clipes que estavam parados lá. Eu escolhia a dedo. Chegava pro Marcinho da CBS, que na época era... O que eu fazia na EMI Odeon, ele fazia na CBS. O Marcinho, eu quero Ozzy, quero Aerosmith, quero... Eu começava a pegar as coisas que eles tinham lá, entendeu? Descola pra mim esse clipe. Porra, mas você vai querer passar isso? Eu falei, pô, tô te falando, pega aí que eu vou levar embora. Eu passava lá, pegava os clipes, entendeu? As puta matriz em Umatic na época. Passava na Polygram, fazia a mesma coisa. Passava na Warner, fazia a mesma coisa. Então eu chegava na Cultura com uma puta pacoteira de clipe, bicho, absurdo. Coisa que tava parada lá, que não tinha... não tinha sido vinculado em lugar nenhum. Eu abasteci pra caramba então o acervo da Cultura com isso. Então toda semana tinha um clipe, alguma coisa legal rolando, sacou? Era sensacional. Pra quem não sabe também, além do som pop na TV Cultura, o Paulinho Heavy foi vocalista do Inox, banda que teve contrato com gravadora grande e tudo, cara. Isso é muito legal, ou seja, gabaritado ao extremo. Então, Paulinho, você me contou em off uma vez sobre o Rock in Rio, né, cara? O primeiro Rock in Rio, o lendário primeiro Rock in Rio, que teve Ozzy, AC/DC, Whitesnake, Iron Maiden, ou seja, o Rock in Rio dos sonhos, o Queen. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dos bastidores, cara. Como é que você foi parar lá no Rock in Rio, cara? E você me falou dos bastidores, cara. Conta um pouco pro pessoal aí dos bastidores do Rock in Rio. Você foi pelo som pop nesse aí ou pela EMI? Pois é, Lu, eu costumo dizer que eu já tive em todos os lados do balcão na área musical, entendeu? E é como eu continuo dizendo hoje em dia no Anoise, eu não falo de rock, eu faço rock, sempre fiz e sempre vou fazer. Já produzi, já divulguei, já lancei, já fui artista, já fui cantor, escambau, né? Na música já tive em todos os lados, né? Então o Inox foi um puta projeto aí que oportunamente a gente fala. Infelizmente a gente nasceu muito cedo e não tinha espaço no Brasil para o absurdo de banda que nós montamos na época. Mas tem a ver, tudo a ver, o que se falou do Rock in Rio tem a ver com esse lado que eu te falei da EMI. Eu fui um dos caras que, querendo ou não, ajudei a fazer o rock no país, entendeu? Em todos os sentidos. Parece pretensão minha, mas não foi. Porque logo de cara, quando eu entrei na EMI, eu já peguei o Queen pela frente, né? Em 81, show magnífico, o primeiro grande show de rock no país. Foi o show que colocou o Brasil no mapa mundial da música, não só do rock, mas dos mega eventos e tudo mais, entendeu? Pouca gente tem noção do que foi fazer o Queen no auge da carreira, trazer todo o equipamento dos caras e fazer um puta show no Morumbi, 2 shows no Morumbi que entraram até pro Guinness de Records, né? Foi um absurdo, cara. E graças ao Queen é que deu-se o sucesso do Rock in Rio, porque quando o Medina foi lá para fora e ficou quase 6 meses caçando artista para botar no Rock in Rio, ninguém queria, porque falou, mas jamais vocês vão conseguir. Uma produtora, que na época era a produtora lá do Medina, né, a agência do Medina, não tinha expertise nenhum para fazer um festival do tamanho que se dizia que faria aqui no país. O Brasil não tinha nenhuma
não tinha nenhuma referência de poder fazer, então as bandas mandavam os caras a merda, entendeu? Foi quando o próprio Medina acionou a EMI e cutucou o Queen, entendeu? A gente aqui no Brasil acertou o Queen na Inglaterra e o Queen falou, meu, assino agora, a gente já tocou lá, já sabe qual que é o escambau. Então quando o Queen assinou, para vocês terem uma ideia como foi importante, o Queen assinou o contrato, todas as bandas queriam entrar depois, entendeu? Porque o Queen era referência naquela época. E por ser da EMI, teve uma puta de uma facilidade, como a EMI abriu as portas para o Medina, teve uma puta de uma facilidade no cast final do Rock in Rio. De cara nós já enfiamos o Iron Maiden, de cara todo um cast nacional que estava explodido na época, que era Blitz, Paralamas do Sucesso, os Cambal já entraram no Rock in Rio, entendeu? E aí culminou com o lado com aquele acidente do Def Leppard, né? O baterista do Def Leppard que perdeu o braço e ficou, puta, o Def Leppard cancelou, quem que a gente põe, o que a gente põe? Nunca vou esquecer do telefone tocar na minha sala, era a Chiquinha Burnier. Paulinho, George Davidson, que é o diretor do Departamento Internacional, tá perguntando que artista que você acha que rolaria legal no Rock in Rio. Foi justo perguntar para quem, né? Falei, cara, Whitesnake, contrata o Whitesnake, corre atrás do Whitesnake. Puta, boa ideia, cara. Era nosso, nunca tinha vendido no Brasil, eu era fã pra caramba, sempre fui porpomaníaco. Então, por essa minha sugestão, o Brasil acabou conhecendo o Whitesnake, cara, porque foi o que fechou o line-up do primeiro Rock in Rio. E então eu tenho muita influência nesse lado também, entendeu? Você imagina, cara, eu ver o Queen novamente, eu ver o Iron Maiden, que foi cria minha aqui, e ver o Whitesnake ao vivo em cores na minha frente, cara. Isso logo no primeiro dia de Rock in Rio foi a coisa mais maravilhosa que uma pessoa podia sentir, cara, de ter ajudado a fazer essa puta barulho que foi, entendeu? E é isso, cara. Esse foi o lado de ter participado no primeiro Rock in Rio. Essa foi a minha contribuição pro mundo do rock no Brasil. Foi exatamente essa, cara. Culminou com a apresentação dessas puta bandas, dessas 3 bandas na abertura do Rock in Rio. Paulinho, fala pra galera aí qual foi o seu ponto alto, assim, um ponto alto pra você, assim, do seu trabalho no Som Pop. Qual seria, assim, um momento, assim, que você fala inesquecível no Som Pop? E quanto tempo durou o seu trabalho lá? O Som Pop eu entrei no final de 82 e fiquei até janeiro de 85. Esse tempo todo. Foi vários especiais que eu fiz, cara. Os especiais de final de ano do Som Pop eram antológicos. Outro dia eu tava até procurando, infelizmente a gente não tem fita, naquela casa de ferreiro, espeto de pau, eu não tenho gravado nada meu, porque era tão fácil, cara. E a gente, amanhã eu gravo, amanhã eu pego, no fim acabou pegando e não tinha, mas eram uns especiais que a gente fazia de final de ano. Tem um em especial que eu apareci com um bonezinho do Papai Noel lá, um chapeuzinho do Papai Noel, que foi simplesmente arrasador, cara. Nós entramos no horário da Globo, invadimos o Ibope da Globo, deu quase 10 pontos de Ibope, foi um absurdo, cara, foi um absurdo. Tem várias passagens engraçadas sobre Ibope, sobre briga de televisões, exatamente porque a gente não tinha que aparecer, que constar no Ibope, porque a gente não pagava Ibope, né? Como eu te falei lá na frente, nas primeiras perguntas, a cultura não tinha nenhum envolvimento com fazer Ibope, e a gente conseguiu ter esse pico de 10 pontos. Meu, era uma audiência absurda. Hoje tem nego aí com 5 pontos, 4 pontos, batendo palma pra cacete. A gente chegou nesses especiais aí a bater o pico de 10, entendeu? É avassaladora
a galera que assistia, entendeu? A audiência era muito forte, cara. Pra mim, esses foram os maiores sucessos, né? A maior lembrança boa. Fora receber um monte de carta, ser convidado pra dançar baile debutante, mina querendo casar comigo, aquelas coisas que você sabe de fã maluco, entendeu? Umas puta proposta absurda. Isso tudo via carta, cara. Obviamente, não aceitei nenhuma, beleza? Mas fica aí o registro de um momento histórico que, não só na minha carreira, mas do rock no Brasil, cara, porque infelizmente o Brasil não tem cultura, não tem lembrança, não tem porra nenhuma, ninguém sabe disso. Se fosse lá fora, hoje eu seria reverenciado até os dias de hoje pela grande maioria da galera, exatamente pelo inusitado. Você imagina, né? Década de 80, final da ditadura, um roqueiro dentro da Fundação Padre Anchieta, cabeludo, botando Ronnie James Dio, chifrinho, diabo pra caralho, num lugar super restrito, super mala pra cacete, cheio de preconceito, mudando hábitos e mudando costumes do país, entendeu? Isso eu carrego com orgulho até hoje e ninguém tira, mano, velho. Muito legal que todos esses anos depois aí, né? Tantos anos depois você apareceu com o É Noise, né, cara? Como é que é fazer esse programa? Como tá sendo aí depois de um ano de programa no ar? Você vê como tudo é cíclico nessa vida, né, velho? Muito louco. Hoje eu tô super feliz com o É Noise, é um projeto que já nasceu na época do Som Pop, então quase 40 anos depois eu volto para a televisão fazendo uma coisa que eu já havia concebido na época do Som Pop, inclusive gravamos piloto e tudo mais para mudar o Som Pop, e eu lembro que nessa primeira participação já existia o lance de fazer o ao vivo, inclusive com bandas que estão aí até hoje. O Arpia foi convidado, foi aí que eu conheci o Elcio Aguirre. E o Vírus foram convidados para participar desse piloto do Som Pop, que acabou sendo filmado, mas não foi ao ar e virou um embrião do projeto Fábrica do Som, apresentado pelo Tadeu Jungle. Ou seja, o É Noise hoje não é nada mais, nada menos do que eu queria ter feito no Som Pop há quase 40 anos atrás, cara. Estou super feliz. A gente poderia ter um espaço um pouco maior, mas a gente está na AltV. A AltV é uma empresa pioneira, muito legal, uma empresa de internet, mas infelizmente a gente não está no mainstream, né, cara? A gente não aparece na grande mídia, não aparece em canal aberto como era com Som Pop, então restringe um pouco mais a nossa audiência, né? Haja vista que nós temos 30 milhões de roqueiros no país, a gente tem uma audiência super legal, mas ainda muito aquém do que a gente gostaria que fosse, exatamente pelas dificuldades que tem em se apresentar um programa em streaming, em internet ainda. A gente tem grande potencial para crescimento, mas o conteúdo é esse. A gente está super feliz com o conteúdo, porque a gente mostra o que a gente quer mostrar e faz o que a gente quer fazer sem nenhuma restrição. Estou muito feliz com o É Noise, e a tendência é só ir agregando cada vez mais pessoas que curtam a boa música, que gostam de ver um programa de rock sem senões, entendeu? É isso. Paulinho, obrigado demais pela participação, pelo tempo aí que você disponibilizou pra gente aí, e de estar sendo o nosso primeiro professor aqui desse nosso especial do Rockhead. Puta honra falar contigo aqui, ter você aqui ao lado dessas feras aqui no programa, aliás, no nosso podcast, né? Não falo nem que é um programa, é um bate-papo entre amigos. Então assim, muito obrigado e espero contar com você tantas outras vezes aqui no nosso podcast aqui, falando sobre outros assuntos aqui. Faço questão de te convidar pra gente participar de outros aqui, tá bom? Abração, cara, muito obrigado. Lu, muito legal, cara, você tá envolvido em mais um projeto. Espero que o Rockhead tenha long live rock and roll, sabe? Seja vida longa, que tenha muito sucesso, que leve para as pessoas o conhecimento necessário, porque hoje em dia
todo mundo tem informação pra cacete, mas qualificada, poucas pessoas conseguem fazer. Muita gente vive do barulho do nome, muita gente acha que é feliz sozinha, mas se a gente não tiver uma identidade, uma união, uma junção de pessoas de líderes que carreguem o povo para um lugar seguro, as coisas continuam do jeito que estão, beleza? Estou fazendo a minha parte, estou muito feliz por mais um projeto de cultura bem capitaneado, bem dirigido e bem direcionado, como você e o Daniel sabem fazer, beleza? Torço muito por vocês, pelo Rock Edge, quando precisar estou aqui à disposição. Puta, abraço para todo mundo, long live rock and roll, é nóis! Rock Edge. Galera, então vocês ouviram aí essa entrevista incrível com o Paulinho Heavy aqui no Rock Edge. Só pra vocês verem o nível que vai ser esse programa, galera. Você viu a entrevista dele. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu faço o programa com ele, né, o É Noise, que ele citou. Sou muito suspeito de falar, mas ao mesmo tempo eu sou muito honrado de fazer programas com caras como Paulinho Heavy e Andreas Kisser. Eu tô do lado de pessoas assim sensacionais, cara, ídolos que de repente hoje em dia são professores e parceiros de trabalho. O Paulinho, cara, tem uma história muito legal que assim, eu conheci a música da Iron Maiden a fundo assistindo o Som Pop. Tava eu lá num sábado à tarde em casa assistindo o programa, assim, com um menino, 9 anos de idade, com o olho brilhando, assim, aquela coisa toda. Ele passou uma trinca, cara, pra você ter uma ideia, que tinha Aces High, 2 Minutes to Midnight e Flight of Icarus. Nesse mesmo programa teve ainda o Def Leppard com o Falling, teve o Twisted Sister com a When I'm Gonna Take It. Cara, é uma coisa absurda. Você imagina o que era conhecer isso no primeiro momento. Se hoje essas músicas causam arrepios em algumas pessoas, você imagina naquela época. Sensacional. Bom, agora é a vez de a gente conversar com esse grande representante do rádio. Pra mim, cara, especialmente, eu tô muito feliz de conversar porque eu conheci muita coisa através desse cara. Nos anos 80 ele ficou famoso por anunciar as músicas com pau. Sim, estamos falando do nosso segundo professor do nosso especial, Valcir Chalas do Comando Metal, programa aqui ao ar na 89 FM. Valcir, muito obrigado por participar do Rock Edge e é uma puta honra ter você aqui falando com a gente. Não poderia faltar, você é o nosso segundo professor. Legal, Luciano. Obrigado pela oportunidade de aparecer, né, novamente no programa, o Pegadas aí agitando, fazendo essa homenagem às pessoas que trouxeram e mostraram, de uma certa forma, o heavy metal através das antenas da rádio e agora na web, né? Bacana pra caramba. Pega mais pessoas no Brasil inteiro, inclusive no mundo. Muito legal. Obrigado. Com certeza. Muito legal ter você com a gente aqui. Você fez curso de rádio, alguma coisa para entrar na rádio? Como que você começou? Teve alguma influência? Como foi esse convite para você fazer o Comando Metal? Não, então, eu nunca me considerei um locutor, né? Me considerei um apresentador, tipo assim, um garçom, né? Eu ia na rádio e tocava os discos que eu achava que tinha que tocar na época. Primeiramente, a minha primeira aparição, assim, de uma certa forma, em rádio, foi no programa do Kid Vinil junto com o Leopoldo Rei, que era na Rádio Excelsior, acho. Eu tinha já no começo dos anos 80, tinha uns discos de heavy metal, então eu levei lá o primeiro do Iron Maiden, o Angel Witch, o Samson, toda a cena que estava acontecendo na Inglaterra naquela época. E ficou registrado esse momento como minha primeira passagem em rádio, mas eu não cheguei a falar nada, acho que eu só anunciei o Judas Priest que tinha no Unleashed in the East, a The Sinner só. A única coisa que eu falei em rádio inicialmente foi isso daí. Pô, legal, Valcir. Me diz uma coisa, cara, o Comando Metal, que foi o grande programa de 89, durou quanto tempo, cara? Foi bastante tempo, né, que ficou, né? Ele teve duas passagens. Quando a rádio inaugurou em dezembro de 85, eu fui convidado a fazer o programa. Só que como já estava em dezembro, ele iniciou em março de 86, que logo de cara a gente já apresentou o Metallica Master of Puppets. Aí ele ficou no ar até o final de 94. Aí eu tive que sair da rádio porque era muita coisa para mim naquela época, então eu considerava mais ou menos uma missão cumprida. Então a primeira fase ficou quase 10 anos e depois eu voltei em 2004 e 2006. Pô, isso aí é praticamente uma década de Comando Metal, hein, cara? Não, cara,
não tem preço, sabe? Você vê que praticamente, de uma certa forma, é verdade, o que você tocou numa década, hoje rádios e bandas continuam tocando. Não tem como você não ir no show do Metallica, não tem Master of Puppets ou Iron Maiden, The Number of the Beast. Então, praticamente, é muito gratificante você ver que a história continua, inclusive com vocês. Inclusive, você apresentou para a maioria das pessoas os grandes masterpieces, né? Grandes obras-primas dessas bandas. Imagina, Master of Puppets, né? De cara. Cara, essa do Master of Puppets foi muito louco. Um colega meu estava rapidinho, ele estava em Nova York, numa quarta-feira, ele falou, saiu um disco aqui que interessa numa banda chamada Metal. Eu falei, traz! Era o Master of Puppets. Então, enquanto a mesma pessoa estava ouvindo, o Headbanger estava ouvindo em Nova York em 86, a gente estava lançando no Comando Metal aqui o Master of Puppets, o Metallica. Isso aí pra mim foi, tipo assim, começou com chave de ouro, chave de metal, né, no caso. Eu fui uma das pessoas que começou, assim, conhecendo muita banda através do Comando Metal. Então, assim, sempre te falei isso. Sim, legal, e, nossa, cara, era sensacional. Eu lá em Santo André, ainda criança, vamos dizer assim, né, com meus 12, 13 anos. E eu já ouvia bastante Kiss, Saxon, essas coisas que a primeira coisa que a gente conhecia, tal, Def Leppard. E comecei a ouvir o Comando Metal através de um primo. Falou, tem um programa, passa no 89 FM, Comando Metal, do cara que tem a Woodstock lá em São Paulo, a loja. Eu falei, cara, eu vou ouvir isso aí. Me deparei com um mundo assim de Anthrax, Voivode, Slayer, mas era muita coisa. Tinha umas bandas obscuras também. Então, assim, é uma puta coisa rica, assim, pra você conhecer bandas. É uma coisa que hoje em dia, essa molecada tem o Spotify, tem essas coisas. Ele vai lá, ele tem um universo, assim, com um toque ele vai lá e descobre todas as bandas. Não dá valor nenhum. Agora, a gente não. A gente ficava esperando aquele domingo pro você falar assim, ó, tô com novidade aqui, fui pra não sei aonde, tô trazendo os vinis pra cá, uns discos pra cá, vamos ouvir isso aqui. E, cara, eu ficava com o dedo no pause, tremendo, assim, ó, esperando a hora dele falar assim, pau, pra soltar a música. Porque, eu gravava, cara, eu passava a semana inteira ouvindo aquilo, mostrando pros amigos, era uma coisa louca. E os amigos faziam a mesma coisa, porque você encontrava o cara, pô, você conseguiu gravar o Voivode? Eu gravei. Eu perdi metade da música, então copia pra mim, que tinha aquela coisa de copiar a fitinha pra outra. Isso era muito legal, cara. Como é que você vê hoje as pessoas que chegam até você, que, assim como eu, já estão velhas, já, e chegam e falam assim, não te chamando de velho, mas assim, pessoas que... Nós somos classic metal agora. Então, pessoas que cresceram, que chegam em você e falam assim, cara, eu ouvi o seu programa, eu cresci ouvindo o seu programa e aprendi muita coisa lá. Cara, é muito louco porque você vê que, tipo assim, não enferrujou, né, entendeu? O negócio continua ainda e o que vocês ouviram, a formação musical que muitos tiveram, continuam, fazem programa em rádio, tem banda, então, quer dizer, o universo que tocou praticamente aquela década, né, do Comando Metal, a gente tocou praticamente a história do heavy metal, thrash metal, essas divisões que aconteceram na época, black metal. Então é muito gratificante você ver que a cena ainda continua e mundial. E muitas daquelas bandas, Creator, quando eu toquei o Endless Pain, o Creator ainda está na estrada, sabe? Sepultura, quando a gente levou lá no lançamento Esquizofrenia, a banda ainda continua. Então, quer dizer, você vê que é um negócio assim que não... Cara, é missão cumprida. Tipo assim, eu até falei no documentário, se eu morrer hoje, cara, não me ressuscita, porque o que eu vi, o que eu fiz, o que eu curti, as pessoas que eu conheci, cara, acho que eu não vou ter isso de novo. Então, não me chama de volta, deixa eu lá que foi muito legal. É mais ou menos assim, não tem preço, cara. Cara, e tem uma outra coisa muito importante que todo mundo que conhece o Valcir sabe, ele tem a Woodstock, cara, uma loja lendária. A gente vai até pegar um outro episódio para falar um dia sobre as lojas, conversar com gente assim, e o Valcir com certeza está incluído nisso, pela importância dele e pela importância da Woodstock. Mas assim, legal, cara, que além de você ensinar as pessoas todo domingo lá no programa, você tinha sua loja, que assim, eu mesmo desemboquei aqui na loja algumas vezes já na sequência. Ouvia naquele domingo, ele falava, a partir de dia tal vai estar vendo o disco tal. Era muito legal. Além de sua loja ser abastecida por todos os lançamentos, você lançou muita coisa no Brasil também. Isso é muito legal, cara. O selo Woodstock tinha uma porrada de discos. Inclusive eu tenho vários até hoje, mas assim, é absurdo. Essa parte do selo foi muito importante, porque os discos importados sempre foram caros. Então a gente tinha que achar um jeito de baratear o custo e fazer aqui no Brasil. Então, através da Shades, na Inglaterra, a gente lançou o Chariot, que era a banda da Shades, e através deles a gente conheceu o pessoal da Megaforce, o Dionisia, o pessoal da Noise, Metal Blade. Então, quer dizer, a gente praticamente, além
além de trazer, de uma certa forma, a cena para o Brasil, a gente incentivou, inclusive, gravadoras grandes a lançarem discos aqui, como do Metallica, Accept, Ozzy. Então, praticamente, foi nós crescemos juntos, né? Praticamente. Foi muito legal. E a gente está falando dos discos, eu estou olhando aqui do lado, aqui tem um pôster, que é alguma coisa aqui com os lançamentos da Woodstock, né? Então, assim, uma porrada de coisa. Eu lembro de alguns, mas não é tudo que eu lembro, porque tem muita coisa. Tem Creator, Endless Pain, Grave Digger, o Halloween, Walls of Jericho, tem Motorhead, cara, tem Last Savage, tem muita coisa, Destruction, Creator, Exhumer, mais ou menos ilustrando para quem está ouvindo aí saber, porque assim, de repente você é mais novo, não pegou essa fase, mas assim, eu, graças a Deus, tive contato com a maioria desses discos, alguns eu tenho até hoje, e então é muito legal. Valcir, me diz uma coisa, quanto era a tiragem de cada disco desse? Olha, cara, no começo era 5 mil, 3 mil, eram uns negócios assim absurdos. Depois 1.000, cheguei a fazer alguns 300, conjugado com outra, tipo Buzzcocks, Maniacs, Inferno, que eram bandas pequenas, então não compensava lançar muito. Mas o Creator foi 5 mil, o Halloween foi 10 mil, eram uns números assim. Hoje o Iron Maiden, o Book of Souls, eu vi o CD, lançou 10 mil. Então, quer dizer, você vê que uma coisa mudou muito, né, de lá pra cá. Um Halloween a gente fazia 10 mil em 1987, o Iron Maiden em 2017, de uma certa forma, faz 10 mil. Quer dizer, subiu e a coisa, no caso do streaming, acabou, de uma certa forma, a incentivar a compra de disco. Um negócio que eu queria deixar claro sobre essa parte do selo, muita gente pergunta para mim por que eu não lancei nada de banda do Brasil, né? Eu deixei bem claro porque tinha já selos aqui fazendo isso. A Cogumelo, em Belo Horizonte, a Baraçapins aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro tinha a Heavy. Então, né, começou. Então tinha praticamente essa parte, já tinha pessoas cuidando, e eu não queria, tipo assim, de uma certa forma, interferir. Por isso que eu lancei uma banda do Rio Grande do Sul, o Panic, para não interferir na cena e no trabalho de nenhum desses lugares. Eu queria ficar bem neutro. Então, a minha parte mesmo foi trazer essas bandas da Inglaterra, da Europa, dos Estados Unidos para cá, para poder formar de uma certa forma uma cena e sair a cena do Brasil, né? E a gente tem até um mistério aqui, que é o seguinte: as pessoas hoje em dia falam, mas o pessoal baixa a música, escuta o streaming, não vende 1.000 cópias, não vende 1.000 cópias. As bandas, muitas bandas, muitos selos aí estão lançando, puta nos clássicos lá de fora, seja Testament, seja quem for, fica no 1.000, difícil vender 1.000. Você vendia 5.000. Aí você fala assim, mas é por causa do streaming, não sei o quê. Na nossa época a gente copiava as fitinhas e vendia 5.000. Bem pensado. A diferença é o seguinte, o fã daquela época, igual vocês, nós, a gente gostava de ter o físico. Gostava de ter. Agora, a pessoa que curte um streaming, ele não está no DNA dele, que ele não nasceu naquela época, ter o físico. Então, de repente, alguns sim, mas a maioria não. Ele acha que aquilo ali é a música, é abstrata, não precisa de capa, não precisa de nada. Então, de uma certa forma, as gravadoras, as bandas, têm que achar outra forma de sobrevivência. Como eu falei com o Gastão, falei assim, Gastão, hoje em dia é complicado, é o jeito da molecada, de baixar aquela coisa toda, ter trocentos mil gigabytes lá de arquivo. Mas eu chego pra você e falo assim, você, aquele disco tal, não sei o quê, como que era a capa mesmo? Aquele lá da capa tal. Tal. Pergunta pra esses moleques a capa. Nenhum sabe, porque ele baixa, ele pouco se importa. Ele bota seu esquema digital no ouvido lá e não tá nem aí como que é a capa, o que é. E acho que dificilmente ele chega na música até o fim, sabe? Acho que ele não consegue, ele já passa pra outra, depois fica um random de música pela metade. Ele não consegue ouvir tudo e não sabe nem de que disco é, às vezes. Se não mostrar fotinho lá no Spotify da vida, o cara não vai saber. Então, eu acho questão até de ser humano, né? É a mesma coisa que você apertar a mão do ser humano, é você pegar a obra do artista na mão. Isso não tem preço, você está sentindo, você está vendo, mesmo o CD estando lá, você está vendo, você pegou na obra. Agora o streaming para mim, na verdade, eu considero uma fita cassete. Você leva o seu celular, não sei o que, você ouve legal. Mas na hora do vamos ver, cara, você chegar em casa, pegar o seu CD, o seu vinil, curtir ali e você vê que está saindo da sua casa, não de um computador na Suécia, ou seja lá onde for, entendeu?
Olha, eu posso testemunhar isso, viu, Valcir e Luciano, porque eu sou um cara que eu não, apesar de ter vivido a época do vinil, sou um pouquinho menos experiente que vocês, mas já tenho minha idade. Hoje eu sou um consumidor voraz de vinil, exatamente por isso que o Valcir falou. É impagável. Hoje não se aprecia música, se consome música. Então, hoje eu aprecio música. Então, a hora que eu pego o meu vinil, e aliás, estou levando alguns aqui da Woodstock, quando eu ponho ele... Death Black Sabbath. Olha lá, ó, entregou, Death Black Sabbath na mão. A hora que você bota o bolachão e roda, eu nunca tive essa sensação que hoje eu tenho com vinil, eu jamais tive nem com CD. Quando meu pai trouxe alguns CDs da Europa em 91, e a gente não tinha nem toque CD, eu não tive essa sensação de apreciar música como eu tenho com discos. Então, olha, Valcir, eu chancelo como um usuário de vinis disso daí. E Valcir, cara, a gente falou do Comando Metal, a gente olha aqui nas prateleiras da Woodstock, várias memoráveis de shows internacionais. Cara, foi nessa época do Comando Metal que você viajou bastante pra fora pra ver aí Metallica, Cliff Burton, Maiden, entre outros? Puta, cara, olha, eu fazia, de uma certa forma, as minhas viagens coincidir com show, porque não dá pra você fazer as duas coisas, viajar e assistir show. Então, esse do Metallica é inesquecível pelo que aconteceu, né? E graças a Shades, que levando os discos lá pra Shades, eu tendo amizade, eu consegui assistir, porque estava sold out, não tinha ingresso de jeito nenhum. Eu falei, pô, e aí eu, né, meu? Vim de lá do Brasil, caramba, me arrumaram lá o ingresso, fiquei na quinta fila lá, assisti o Anthrax, inclusive, abrindo pro Metallica. Como o James Hetfield, ele tinha sofrido um acidente de skate, ele estava com o braço quebrado. Então, a performance do Anthrax foi mais completa. Então, eu falei assim, pô, eu assisti um show de Metallica e Anthrax, que de uma certa forma, na performance, o Anthrax superou o Metallica. Lógico, uma puta banda, o Anthrax não se compara. E 3 dias depois deste show que eu assisti no Hammersmith Odeon em setembro de 86, o Johnny Z, João Zazula, que lançou o Metallica no mundo inteiro, ligou para mim aqui no Woodstock e falou, Valcir, traduzindo, Cliff Burton is dead. Falei, como? Praticamente no dia seguinte do acidente, o Johnny Z ligou para mim nessa notícia. Eu escrevi aqui na loja, Cliff Burton morreu. Como eu brincava, o pessoal falou, você está brincando, cara. Eu falei, acabou de acontecer praticamente lá na Dinamarca, um acidente, e o Cliff Burton já não está mais com a gente. Então, de uma certa forma, felizmente ou infelizmente, eu fui um privilegiado de assistir o Metallica com o Cliff Burton, né? Sensacional. E o James Hetfield sem guitarra, porque acho que era o Jim Marshall, que era do Metal Church, estava tocando no fundo do palco. Loucura, são histórias sensacionais. Vocês sabem, galera, vocês estão tendo o privilégio de ouvir a história do rock e do metal no Brasil contado pela própria história. Obrigado. É bem isso. E fala uma coisa, voltando assim, falando do programa, quais foram os momentos mais marcantes no Comando Metal em sua memória? Cara, logicamente foi a estreia, né? Quando eu comecei fazendo junto com o Everson, porque como eu não tinha, como se diz assim, a familiaridade com o estúdio, microfone, blá blá, o Everson começou fazendo, o primeiro foi sensacional, bateu recorde, foi loucura de audiência. O segundo pelo lançamento do Metallica, e um muito louco, cara, foram 4 na verdade, inclusive você vê, são as duas estreias. Um eu fiz com o João Gordo e o Max, nós fizemos junto, cada um tocava o que queria, foi sensacional. E o lançamento do Sepultura Esquizofrenia foi no Comando Metal, então um negócio que eu tenho até hoje gravado, foi um negócio assim, cara, você vê que a banda explodiu e tocou no Comando Metal Esquizofrenia, isso eu não esqueço nunca, sensacional. Cara, sensacional você. Olha, eu vou dizer que a gente literalmente fica arrepiado ver as histórias do Valcir aqui. Cara, e pô, a gente tá falando do Comando Metal, você já pensou em voltar com o programa? Já teve algum convite de alguma rádio pra você? Olha, há um tempo atrás eu fiz uma brincadeira, não, brincadeira não, que eu levo o negócio a sério. Eu falei, eu faço 10 programas numa rádio web, né? Só para voltar, a audiência foi ótima, sensacional. Mas, cara, eu acho que a minha contribuição em rádio,
Eu acho que já tá legal, eu fiz os anos 80, voltei depois nos anos 2000, já com rede social, aquela história toda. Então eu acho que tem gente que, o Andrés, o Luciano, vocês estão fazendo um trabalho legal, tem vários programas, não pode parar. Eu acho que eu já fiz a minha parte e não pode parar. Só de não parar, cara, eu já tô contente. Pra mim, acho que já tá legal e eu quero que continue até o fim. Esses programas de heavy metal para continuar a história que praticamente começou na Woodstock e no Comando Metal, de uma certa forma. Muito legal você. E diz uma coisa, como você vê essa nova geração aí de gente como o Andreas Kisser, o Andreas Kisser que de certa forma cresceu dentro da sua loja, né? Porque é um cara que surgiu tocando, aquela coisa toda, e hoje em dia o cara tem um programa de rádio na própria 89. Como é que você vê isso aí, cara? Cara, isso pra mim é tipo, sabe uma frase assim? O heavy metal, o metal se recusa a morrer. Então tem pessoas, igual o Andrés agora, levando a tocha pra frente. Então, puta, é sensacional você ver a dedicação dele, ele ter ido no Comando Metal, ter vindo na loja. Agora eu sei que ele tem um programa na 89 que foi a minha casa durante 10, 12 anos. Então isso aí pra mim, cara, não sei se a palavra certa não é um filho, sabe? É um brother que tá lá, um puto irmão de sangue, assim, que tá lá fazendo o que eu fiz durante muito tempo. É muito importante que ele continue, vocês continuem até o máximo possível, cara. Muito sensacional isso. Eu fico até emocionado de falar, cara. Olha, Valcir, eu acho que junto da sua emoção, cara, eu posso dizer que a gente fica também, cara. Você não tem noção, isso é sincero, da honra, a nossa honra. Do Luciano já te conhece há muito tempo, a minha, tô te conhecendo hoje pessoalmente. Você não tem noção, a honra de poder te ouvir, cara, e poder estar aqui com você, sentir, cara, é uma coisa que a gente fala do rock, do metal, que desculpa os outros gêneros, a gente, como já falou aqui, não é lugar pra hater e tal, mas o rock e o metal, ele é literalmente uma família. Então, a energia que você sente quando você conversa com um cara como o Valcir, como todos os outros desse programa que a gente está fazendo, é uma coisa incrível. Então, Valcir, cara, não tem nem como agradecer você estar participando do Rockhead. Pra gente é uma puta honra ter você, cara, ouvir suas histórias. Tenho certeza que a gente tem papo pra mais de ano aqui conversando. Cara, é uma coisa mágica estar aqui na Woodstock conversando com você. Cada vez que eu venho aqui, eu me teleporto no tempo, aquela coisa de voltar no tempo. Parece que você passa essa porta aqui, é uma máquina do tempo, cara, que eu volto naquelas lembranças, o Ramones aqui dentro, eu vindo comprar ingresso para Iron Maiden, tanta coisa que rolou aqui, e a voz do Valcir ecoando naquele rádio, na minha orelha ali e tal, no Comando Metal, fone de ouvido, meus pais querendo dormir domingo à noite, e eu ouvindo aquilo lá e procurando mais e mais e conhecer mais bandas, é sensacional. Pois é, cara, começava assim, boa noite, Headbangers, aqui é Valcir Chalas, começando mais um Comando Metal, Sepultura, pau! É isso aí, cara, obrigado, valeu, do caralho. Muito obrigado, sensacional. Você está ouvindo Rockhead. Galera, vocês ouviram aí a entrevista que o Valcir deu pra gente, coisa incrível, literalmente de arrepiar, hein? E bom, galera, depois desse papo incrível com o Valcir, a gente vai pro nosso professor número 3. A gente tá falando de Vitão Bonesso. Cara, o Vitão, muita gente conhece ele tem um programa no Backstage, chamado Backstage, né? E foi no ar a primeira vez em 88 pela 97 FM, que ficava lá em Santo André. E lá o Backstage ficou até dezembro de 94, depois de janeiro de 95 até 2006, o programa foi transmitido pela Brasil 2000 FM, saudosa Brasil 2000. E depois, claro, visando ampliar cada vez mais o número de ouvintes, o Backstage passou a ser a Rádio Backstage, que pode ser acessada pela web no www.radiobackstage.com, indo ao ar pela primeira vez em 2006. E em 2008 o Backstage retomou em grande estilo a rádio aberta, agora pela Kiss. E está até hoje lá, né, sendo apresentado aos domingos das 10 à meia-noite. Ou seja, na prática ele é o mais antigo de forma ininterrupta. Então a gente fez uma entrevista super legal aqui com o Vitão. Vamos lá, essa entrevista com o Vitão. Esse é o Rockhead. Vitão, diz uma coisa, cara. Como você começou nesse lance de rádio? Você se inspirou em alguém no começo? E me diz uma coisa, você fez curso de rádio, esse tipo de coisa ou não? Nem precisou? Olá, Luciano. Olá a todos. Prazer participar aí do seu podcast. Eu nunca fiz nenhum tipo de curso de rádio, TV, alguma coisa assim. Sequer rádio eu ouvia antes de eu entrar
para a rádio, né, para a 97 FM lá em Santo André. Quem ouvia rádio em casa era meu pai, e eu acompanhava jogos de futebol, né? Minha mãe ouvia bastante rádio, mas eu nunca fui apegado ao rádio. Só fui realmente entrar nesse universo de rádio em 86, quando a 97 FM eu precisava de conteúdo, né, musical, e como eu conseguia todas as coisas na frente, comprava disco importado pra caramba, meu salário ia todo em discos importados, então eu fornecia conteúdo musical para a 97 FM ainda lá em Santo André. Pô, conta como é que foi o backstage no começo, cara, como foram os primeiros anos, como é que foi e tal. Era na 97 FM, né, lá no ABC, local de onde eu venho também. Luciano, somos do ABC, grande ABC. Pois é, como eu fornecia conteúdo para a 97 FM, existia já lá o programa que tratava de heavy metal, essas coisas, e eles quiseram se livrar do cara que fazia o programa. Não sei qual era o motivo exatamente, mas me chamaram lá na 97. Eu já produzia os programas de sábado à tarde, né, os especiais de sábado à tarde na 97 FM. Eles me chamaram e me ofereceram o horário do domingo no lugar do programa que existia lá, acho que era o Overshock, Riff Raff, um negócio assim. Eu na hora recusei, eu me propus a produzir o programa que já existia na 97 FM, mas eles quiseram que eu fizesse a locução, que o programa tivesse outro nome. Então eu tive pouco mais de 5 dias para bolar um programa, para fazer toda a plástica do programa, criar o nome inclusive do programa para estrear no domingo seguinte, porque existia um patrocínio, e esse patrocínio tinha que ser cumprido, né, as propagandas, e sobrou para mim. Foram aí 5 ou 6 dias aí trabalhando feito louco, cara, feito louco. E foi assim que eu comecei o backstage, que no começo era à tarde, 3 horas da tarde na 97, depois foi das 3 até as 4h30, depois foi das 6 até as 8, e o último horário que começou a ser praticado, no caso, na Brasil 2000, isso em janeiro de 96, com 2 horas, ou melhor, 4 horas de duração. A gente começava às 8, ia 9, 10, 11, ia até meia-noite. Foram vários horários, o programa chegou até 4 horas de duração, depois foi reduzido para 2 horas, que eu achei melhor, inclusive, ficou mais dinâmico o programa. E foi assim, os primórdios do backstage. Bom, no começo dos anos 90, cara, o backstage era referência total, né? Já não tinha mais quase programa do tipo na época, o backstage reinava absoluto. Como é que era essa época? Cara, o backstage não tinha internet na época, a gente trazia tudo em primeira mão, né? Era algo assim que dava um trabalho danado, tinha correspondentes, tenho correspondentes ainda espalhados aí pelo mundo que me mandavam coisas pelo correio, né? Não existia a facilidade da internet no caso, né? E o programa sempre antecipava lançamentos, como até hoje antecipa alguns lançamentos, e era legal, e continua sendo. A diferença daquela época é que a gente saía na frente. Hoje a gente tem aquele lado, como que se chama? Formador de opinião. Hoje o backstage é muito formador de opinião, e os ouvintes, mesmo conhecendo já alguns lançamentos, alguns momentos de alguns lançamentos que chegam pela internet, no caso, eles querem saber o que o Vitão tem a dizer a respeito desse lançamento. Então, a credibilidade que o backstage conseguiu nesses últimos 30 anos fazem com que o programa se torne um formador de opinião. Isso é muito legal. Uma coisa muito legal, cara, era a quantidade de músicos renomados assim, que usavam camiseta do backstage e apareciam nas revistas, nos shows. Um dos nomes principais era o Nico McBrain do Iron Maiden, cara. Sensacional, esse cara parece que só tinha essa camisa, ele tocava com ela o tempo todo. Como é que era, cara? É muito legal isso, né? Era uma época em que o pessoal valorizava as coisas realmente, né? Não é descartável como hoje, né, cara? Exatamente, Luciano. Eu lembro que eu tinha alguns apoiadores do programa, Hipnoses, tinha várias marcas de camisetas que fabricavam a camiseta do backstage, e sempre que eu ia em alguma entrevista coletiva, mesmo em show, coisa que eu fazia bastante, eu ia em praticamente todos os shows, né? Eu levava as camisetas e entregava para as pessoas, né? Pro manager, pro hold, pros músicos, todo mundo que aparecia na frente, que fazia parte
seja da parte operacional da banda como os músicos, eu entregava uma camiseta do backstage. E o Nico foi um cara que gostou muito, tanto que eu mandei várias camisetas para a Inglaterra, para ele pessoalmente. E ele apareceu em capa de disco, né, no encarte do A Real Live One, se não me engano, apareceu em Tour Books, usando a camiseta do backstage. O Dimebag Darrell, também do Pantera, apareceu com camiseta. Vinnie Paul usou a camiseta. O Sebastian Bach participou do Monsters of Rock, não lembro que ano, acho que foi 97, na Inglaterra, usando a camiseta do backstage. Muitos músicos, né? Hoje eu já nem vou assistir tantos shows mais, na verdade não tenho mais saco para ir assistir shows de bandas que eu não gosto. Eu gosto de assistir shows de bandas que realmente eu gosto, aí eu vou. E vira e mexe eu estou entregando algumas camisetas ainda hoje, mas esse trabalho que eu fiz lá atrás ainda permanece, né? Vira e mexe eu vejo uma camiseta minha sendo vestida por algum grande nome do heavy metal por aí. Ô Vitão, como é que foram as mudanças de rádio depois da 97 FM e tal? Como é que foi? Pra onde foi depois da 97? O lance da 97 foi até dezembro de 94, quando a 97 FM deixou de ser uma rádio dedicada ao rock, né? Ela entregou a direção musical da rádio a um outro coordenador, que era o Lélio Teixeira, que queria transformar, né? Eles queriam transformar a rádio uma rádio mais pop, né? Tocando mais poperô, como se dizia antigamente, né? E o backstage, logicamente, não teria lugar na grade com estilo heavy metal numa rádio que mudou totalmente o estilo musical. Foi uma época que a 95 FM de Santos, onde o backstage também foi ao ar durante um ano, mudou também de estilo. Muitas rádios deixaram de tocar rock, por mais leve que seja, para entrar em outros estilos, né? E a 97 foi atrás, uma pena, por causa que eu achava que a 97 sempre teve um grande potencial. O problema é a direção que existe por detrás das pessoas que têm uma ideologia de fazer a coisa direito. O diretor geralmente não conhece absolutamente nada de música, essa é a pura verdade. E foi o que aconteceu. Por motivos financeiros, a 97 deixou de ser uma rádio de rock, tocar rock and roll e ter programas específicos, como backstage, e daí eu saí. Em um mês eu já estava na Brasil 2000, que estreou em janeiro de 95 na Brasil 2000. Backstage é um programa que está mais tempo assim ininterrupto no ar, né? Embora tenha trocado de rádio, você continuou sempre ali, firme e forte com o backstage. Qual o sucesso disso, cara? Qual o sucesso de tanto tempo assim na ativa? Cara, eu não sei explicar. Eu acho que o backstage ele tem um formato único até hoje. Tá, com todo respeito aos demais programas na internet e em rádios abertas, o backstage ele tem um estilo, ele criou um estilo, né? Ele foi se moldando àquilo que as pessoas querem ouvir. E isso eu fui acompanhando. Eu acho que a gente não chega a lugar nenhum se a gente trabalha com o público, se a gente não ouvir o que o público quer. Eu sempre digo que uma sugestão, por mais absurda que ela possa parecer, deve ser ouvida e talvez até testada. E eu sempre fiz isso. Até hoje eu continuo fazendo o programa como se fosse o primeiro, né? Mas o sucesso, assim, como que o programa chegou até os 30 anos, aí é uma tal de reciprocidade, né? Eu acho que o programa rende a emissora, a audiência. As rádios hoje em dia elas sempre precisaram de audiência. E eu tô no horário que a audiência geralmente em rádio é ruim, mas o backstage ao longo dos anos tornou aquele horário cult, assim, tornou um horário, aquele horário do backstage, das 10 à meia-noite. E com os anos, passando com os anos, ele foi tomando forma própria. Hoje ele anda sozinho praticamente, apesar de todo o cuidado que eu tenho na produção, todo o cuidado que eu tenho a cada edição do programa, sabe? Nas vinhetas, na forma de locução, tempo de locução, o que vai tocar, o que vem depois daquilo que eu vou tocar, isso daí conta muito, e são aspectos, são detalhes que muita gente não tá nem aí. E me diz uma coisa, Vitão, como é que é fazer o backstage em tempos de YouTube, redes sociais? Muda alguma coisa, cara? Você sente assim um interesse da galera? Como é que é o público hoje em dia? Olha, a minha sorte em relação à chegada da internet, do YouTube e tudo mais,
foi que o Backstage veio junto, né? O Backstage veio junto, acompanhando todas essas mudanças, com o surgimento primeiro da internet, troca de arquivos, Napster, até a chegada do YouTube e depois redes sociais. Eu acho o seguinte, que a internet em si ajuda muito e também atrapalha. Atrapalha no aspecto de informar a ouvintes coisas erradas, passar as pessoas coisas erradas e as pessoas acreditarem naquilo. Então, uma das coisas que é legal do Backstage é aquilo que eu comentei já nas respostas anteriores, é que o Backstage ele se tornou um formador de opinião. Existe uma credibilidade que as pessoas dão ao Vitão Bonesso. Não, se o Vitão falou, então eu acredito no Vitão. Isso é muito importante, cara, isso é muito importante, isso não é de um dia para o outro, não é 2, 3, 4 anos, não. Isso vem com o tempo, a credibilidade, você demora anos para você adquirir, para você absorver das pessoas, sendo que você também pode perdê-la em apenas 10 minutos, entendeu? A internet me ajuda da mesma forma que muitas pessoas caem em armadilhas da internet. YouTube é legal, ótimo para ajudar as bandas a divulgarem lyric vídeos, shows e tudo mais. Eu acho que é uma questão de você ficar antenado, mas não se deixar levar pela tendência atual e manter o aspecto, manter aquilo que você criou, o formato que você criou e que as pessoas ainda gostam. Uma curiosidade, teve alguma situação embaraçosa ou algum entrevistado assim que desandou e você achou que ficou uma porcaria? Teve alguns, sim. Alguns entrevistados assim que eu parei entrevistando no meio. Gley Dezig, por exemplo, ele tava de mau humor, ele sempre tá de mau humor, aquele baixinho, né? E ele começou a responder as minhas perguntas de uma forma bem vaga, e chegou o momento da entrevista que eu chamei o diretor da BMG, no caso, que era a gravadora do Danzig aqui do Brasil, o Verta. Eu cheguei para ele e falei: Verta, leva esse cara embora antes que eu dou uma porrada nele. E aí a entrevista ficou por ali mesmo, não foi ao ar, logicamente. Tony Martin, na época do Black Sabbath, na época do Cross Purposes, eu fiz uma entrevista com ele e de repente ele falou para mim assim: olha, o seu tempo acabou. E puf, meteu o telefone na minha cara. A gravadora ligou pra mim e falou: foi legal a entrevista com ele? Eu falei: não, foi uma bosta, porque ele interrompeu. Ele falou: não, você teria o tempo necessário que precisasse isso daquilo, eu vou falar com ele. Aí ligaram pro Tony Martin, acho que deram uma carcada nele, ele voltou a ligar pra mim, mas aí eu falei pra ele: agora quem não quer sou eu. Outro também que deu um trabalho pra entrevistar, pelo menos a primeira vez, foi o Zakk Wylde, na época que ele enchia o pote. Tinha uma entrevista por telefone com ele, e ele ligou totalmente bêbado, cara. Ele tava bebaço. E eu também desliguei o telefone, entrei em contato com a gravadora e falei: eu não vou entrevistar o cara bêbado, porque não dá. Não dá. Essas três aí foram as mais chatas, né? Que acabaram não dando em nada. Teve entrevistas que eu tive que editar, né? Tipo, o Scott Ian do Anthrax é um cara chato pra caramba também, que eu tive que dar uma maquiada na entrevista pra ela ter um pouquinho de atrativo para os ouvintes, assim. De restante, cara, das 300 e poucas entrevistas internacionais que eu fiz, cara, eu só tive alegrias, cara, entrevistando o Rick Wakeman, de Purple, Rush, Black Sabbath, nossa, Alice Cooper, Robert Plant, cara, tanta gente, cara, que eu só tenho a agradecer a simpatia com que eles foram comigo, né, e que rendeu, assim, entrevistas, assim, sensacionais, cara. Vitão, muito obrigado pelo tempo aí dispensado a nós. É um prazer enorme ter você no nosso podcast, nosso humilde podcast aqui, que está trazendo um monstro da comunicação aqui. Então, a gente está chamando você de professor de forma carinhosa, porque de fato é o que gente como você entendeu? Que ensinou muita gente, doutrinou muita gente, apresentando bandas, músicas. Então, agradeço demais, cara, de poder ter você com a gente aqui. Eu queria que você deixasse o contato aí da galera que quiser conhecer o Backstage. Eu sei que tem um site, tem o programa que passa na Kiss FM aos domingos. Então eu queria que você deixasse os contatos aí. E mais uma vez, muito obrigado por tudo que você fez e faz pelo rock, pelo metal e por estar dando essa oportunidade de conversar com a gente aí. Beleza? Valeu, cara. Ô Luciano, muito obrigado, cara, pelas considerações. Você é um cara que eu conheço há tanto tempo, desde a época que você trabalhava lá na Metal, lá do nosso querido Jean. Muito obrigado pelas considerações.
Eu agradeço demais toda essa credibilidade que as pessoas depositam na gente. É uma responsabilidade incrível isso, e que eu gosto de passar a vocês sempre, cuidar de vocês, trazendo coisas legais a cada domingo, tá? O Backstage é todo domingo na Kiss FM das 10 à meia-noite. Eu tenho a radiobackstage.com ou radiobackstage.com.br também na internet. São 2 canais, um dedicado ao Classic Rock e o outro canal dedicado ao Heavy Rock. Lá também tem as edições anteriores do Backstage, que no sistema On Demand, né, várias edições do programa da Kiss, lá em On Demand, em radiobackstage.com. Tem também o Instagram, Vitão Bonesso, é só digitar @Vitão Bonesso, eu tô no Instagram. Tem a fanpage Vitão Bonesso, é só entrar no Facebook, /fanpage Vitão Bonesso. É fácil de achar, E eu agradeço demais esses 30 anos de companhia. Você é um ouvinte há pelo menos uns 20 anos, pelo que eu sei. E você hoje é um assessor de imprensa, trabalhando também com música, e só nós sabemos como a gente gosta disso pra gente levar em frente tudo isso que a gente aprendeu também e que a gente passa pra frente. Muito obrigado pelas considerações, é um prazer ter feito parte, estar fazendo parte aí do seu podcast, e disponham sempre da gente. Rock Edge. Bom, pra quem ouviu, esse aí foi o papo com o Vitão Bonesso. Então nesse Rock Edge de hoje você conheceu muita coisa legal, você ouviu histórias aí com pessoas importantíssimas da mídia, rádio e TV, como o Paulinho Heavy, que também foi vocalista do Inox, né? Ele trabalhou na EMI. Valcir Chalas, que além de ter o programa Comando Metal, também tem a Woodstock, uma loja lendária aqui em São Paulo, aqui no Vale do Agabaú, aqui do lado do Agabaú, perto da prefeitura. Inclusive, eu esqueci até de citar que tem aquela vinheta aqui do programa que jamais vou esquecer, que quando eu vi o Comando Metal, que já era uma propaganda animal da loja dele, que era Woodstock Discos, um show de rock, Falcão, 157, metrô, em Agabaú. Bom, se você ver o endereço, você pode ir lá conhecer, porque é muito legal, tem muita coisa bacana. Inclusive, galera, estamos gravando aqui na Woodstock do Valcir. Então, loja sensacional, não perca essa visita. Além de você sair com um monte de disco, você vai estar literalmente conhecendo um museu do rock e do metal. E já que a gente conversou sobre muito rock, muito metal, vamos dar uma ilustradinha aí com trechos de sons aí que a gente, conversando com o Valcir, conversando com o Paulinho e o Vitão, a gente podia colocar para homenageá-los. Como eu disse, são trechos, né, porque por conta dos direitos autorais, no YouTube, aquela coisa toda. Então seria legal rolar a From the Past Come Storms do Sepultura, para homenagear o Valcir, do disco Esquizofrenia. Do Paulinho Heavy, como eu citei aqui, o Iron Maiden, que eu sei que é a banda que ele ama. A gente podia tocar um pedacinho de Flight of Icarus. E do Vitão Bonesso, cara, a gente podia rolar um Black Sabbath, cara, que é uma banda que ele ama. Inclusive ele tem o cover lá, né, do Electric Funeral também. A gente podia rolar o que do Black Sabbath? Cara, vamos de War Pigs? Demorou. Então é isso daí. Vamos ouvir então Sepultura, Maiden e Black Sabbath. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah.
Bom, vocês ouviram aí trechinhos aí de Sepultura, da época do Esquizofrenia, o Iron Maiden com Flight of Icarus e o Black Sabbath com War Pigs. Estamos encerrando a terceira edição do Rockhead e falando para vocês que semana que vem vai ter mais a segunda parte desse especial, que a semana que vem vai ser com Gastão Moreira e com Andrés Kisser. Não perca, quinta-feira a gente vai estar de volta. Lembrando que nós temos um WhatsApp. Qual que é o número do WhatsApp, Daniel? Nosso WhatsApp é 011 9 30 31 8666. Então nos mandem mensagem com sugestões, falando o que vocês acharam do programa. E não esqueçam de sempre citar o nome e a cidade onde vocês estão falando, para a gente aproveitar alguns textos de áudio aí nos nossos programas. É isso aí, galera. Então, essa foi a primeira parte, como o Luciano falou, dos grandes professores das mídias de rádio e televisão. E a gente não pode deixar de agradecer, como sempre, o grande Léo Moro, que fez essa mágica e editou esse programa, pegou essa bagunça que a gente manda para ele e transformou nesse programa maravilhoso. O Wendel Correia, que faz a locução da abertura e das vinhetas do Rockhead. Grande Andreas Kisser pelo tema de abertura e nosso caro João Duarte, que estilizou o nosso logotipo. Isso aí, galera. Então, semana que vem nos vemos com a segunda parte. Abraço, até mais. Você ouviu o Rockhead, a conversa semanal de rock and roll. Rockhead.